Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de dinâmica e hoje eu vou ensinar para vocês colisões. Certamente. Durante uma colisão, nós podemos notar uma troca de forças internas. Há também uma troca de forças externas? Sim, só que essas forças externas são quase desprezíveis quando comparadas com as internas, que têm um módulo muito superior, certo? Por esse motivo, em uma colisão, nós podemos considerar um sistema mecanicamente isolado, ou seja, livre da ação de forças externas. E por esse motivo, a quantidade de movimento permanece constante antes e após o choque. Então vamos com um exemplo de colisão, Então aqui eu tenho dois corpos, um de massa m1 com velocidade v1 e ele está se movimentando nesse sentido, e nós vamos ter aqui também um corpo de massa m2 com velocidade v2 e se deslocando no sentido contrário. Esses corpos vão sofrer uma colisão frontal e central. E após a colisão, a gente pode considerar, por exemplo, que o corpo de massa m1 vai trocar o seu sentido de movimento, E sua velocidade agora será v1'. Se esse corpo tiver essa velocidade v1', esse corpo, o m2, de massa m2, Nossa, meus círculos são ótimos, gente? Vamos fingir que são. De massa m2, ele tem várias possibilidades de movimento, Então, a velocidade dele pode continuar, no mesmo sentido, mas diminuir, ficando um pouco menor. Vou até fazer esse vetorzinho aqui menor. Ele pode parar, então a sua velocidade ser igual a zero, ou ele pode trocar o seu sentido de movimento aqui com a velocidade, que eu vou chamar essas velocidades de v2'. Isso aqui são as várias possibilidades, Isso aqui não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, não. São as várias possibilidades de reações após essa colisão frontal e central com a massa m1. Mas a gente pode relacionar essas velocidades finais desses corpos com suas velocidades iniciais, criando uma equação, considerando que a quantidade de movimento permanecerá constante. Se a quantidade de movimento permanecerá constante, então a quantidade de movimento antes da colisão será igual à quantidade de movimento depois da colisão, certo? E quantidade de movimento a gente sabe que é o quê? Massa vezes velocidade. Então, qual é a quantidade de movimento antes? Vai ser a massa 1 vezes a velocidade 1 somada a massa 2 com a velocidade 2. Então, massa 1, velocidade 1, mais massa 2, velocidade 2. Beleza. E qual vai ser a quantidade de movimento nesse sistema depois da colisão? Então, massa 1 vezes velocidade 1', mais massa 2, nossa, eu não calculei direito esse espaço, vezes velocidade 2', Então, aí a gente pode relacionar a velocidade depois da colisão com a velocidade antes da colisão, certo? Em colisões que ocorrem apenas uma direção, iguais a essa colisão que a gente está analisando aqui, ela acontece apenas na direção, tá apenas na horizontal, a gente tem que adotar um sentido de orientação para o movimento. E a velocidade que estiver a favor desse sentido de orientação, ela será positiva. E a velocidade que estiver contrária, a esse sentido de orientação, será negativa. Então, se a gente adotar que, aqui é o meu sentido de orientação do movimento. Se estiver para a direita, será positivo, e se estiver para a esquerda, será negativo. Então, antes da colisão, a velocidade 1 é positiva e a velocidade 2 é negativa. E após a colisão, considerando que esses corpos vão trocar o sentido do movimento, a velocidade 1 passará a ser negativa e a velocidade 2' passará a ser
positiva, certo? Agora vamos armazenar isso que nós entendemos e voltar aqui para as equações, né, que relacionam a quantidade de movimento. Geralmente, nós não conhecemos tanto a velocidade final da bolinha 1 quanto a velocidade final da bolinha 2. E a gente não vai conseguir descobrir trabalhando em apenas uma equação. A gente teria que trabalhar em um sistema de equações porque a gente está tentando descobrir o valor de duas incógnitas, certo? Então, para isso, nós temos a equação de coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição, ele está associado à energia dissipada após a colisão entre dois corpos. E o coeficiente de restituição, ele pode ser calculado pela razão da velocidade de afastamento, pela velocidade de aproximação, certo? E aí, através dele, nós podemos criar, né, um sistema mesmo de equações para descobrir os valores das velocidades finais. Como seria, então, o coeficiente de restituição nesse caso, né? Então, vamos lá. A velocidade com que essas bolinhas se aproximam é a velocidade relativa, que vai ser V1 menos V2. Então, a velocidade de aproximação será V1, né, positivo, menos V2, negativo. E após o choque, qual que vai ser a velocidade de afastamento, né? Será a velocidade de afastamento. Então, a velocidade 1 agora é negativa e a velocidade 2 agora é positiva. Então, será V2' menos V1'. Então, o coeficiente, né, de restituição será velocidade de afastamento, V2' menos V1' dividido por V1 menos V2. Certo, gente? Então agora nós vamos entender melhor quais são os tipos de colisões que existem. O primeiro tipo de colisão que nós vamos entender é a colisão inelástica. Nesse tipo de colisão, né, após o choque, os corpos eles vão seguir juntos com a mesma velocidade. Por exemplo, quando tem um acidente e dois carros, né, vão se chocar e ao invés de eles se afastarem, um vai arrastar o outro junto com ele, né? Então eles terão a mesma velocidade. Sendo assim, se eles estão seguindo com a mesma velocidade, eles não terão uma velocidade de afastamento. Aí observe o que acontece. Nós sabemos que o coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Se essa velocidade de afastamento é igual a zero, a gente vai ficar como zero sobre velocidade de aproximação. Ou seja, o coeficiente de restituição em uma colisão inelástica é igual a zero. Certo? Beleza. E esse tipo de colisão é a que mais dissipa energia. Então, a energia cinética ela não vai ser constante, ela não vai permanecer. Então, a energia mecânica ela vai ser transformada em outros tipos de energia. Por exemplo, o som, calor, entre vários outros, né? Agora vamos entender o que é uma colisão parcialmente inelástica ou parcialmente elástica. Por que essa colisão é considerada parcialmente inelástica? Porque os corpos, depois da colisão, eles vão seguir separados, mas ainda assim haverá uma energia dissipada. Só que essa energia é bem menor do que se fosse uma colisão totalmente inelástica, perfeitamente inelástica. Então, já que esses corpos eles vão seguir separados, a velocidade 1' será diferente da velocidade 2'. Sendo assim, o coeficiente de restituição será maior do que zero, mas será menor do que 1. Então, estará entre 0 e 1. Certo, gente? Agora vamos entender o que é uma colisão perfeitamente elástica. Já numa colisão perfeitamente elástica, os corpos, após se colidirem, eles vão seguir separados. Sendo assim, a velocidade final de cada um é diferente. Então, a velocidade 1' é diferente da velocidade 2', certo? Só que nesse tipo de movimento não há dissipação de energia mecânica.
E como a energia mecânica, né, nessa colisão, se trata aí, né, da energia cinética, porque é a única energia que a gente percebe nesse movimento, isso quer dizer que a energia cinética antes do movimento é igual à energia cinética após o movimento. Então, energia cinética antes é igual à energia cinética depois. E energia cinética a gente mede como a massa vezes a velocidade, né, a velocidade relativa de aproximação ao quadrado dividido por 2. E aqui, massa vezes a velocidade de afastamento ao quadrado dividido por 2. Se a energia cinética é igual, né? Isso quer dizer que a velocidade relativa de aproximação e a velocidade relativa de afastamento são iguais. E se as velocidades são iguais, isso implica no fato do coeficiente de restituição em uma colisão elástica ser igual a 1, porque um número dividido por ele mesmo, 1. Então, o coeficiente de restituição em uma colisão perfeitamente elástica é de 1. Certo, gente? Agora que nós entendemos algumas propriedades, né? Entendemos sobre colisões, vamos então treinar através de um exercício? Então segue o enunciado na tela. Então, primeiro, nós temos que anotar as informações que foram fornecidas pelo enunciado. Então, vamos lá. O corpo 1 tinha uma massa, né? A massa de 1 que era de 2 quilos, né? E a velocidade inicial desse corpo 1 era de 6 metros por segundo. Já a massa do corpo 2 é de 4 quilos. E a velocidade desse corpo 2 era de 0 metros por segundo. Por que 0 metros por segundo? Porque o enunciado nos disse que ele estava inicialmente em repouso. E o que o enunciado nos pede? Nos pede a energia cinética dissipada, porque se trata de uma colisão perfeitamente inelástica. Então, a gente precisa saber, né, para a gente saber a energia cinética dissipada, tanto a velocidade do sistema antes da colisão, quanto a velocidade do sistema após a colisão, já que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia cinética antes, a gente sabe que ela como é que eu posso dizer? Ela era derivada apenas do movimento da bolinha 1, já que a bolinha 2 estava parada, já que o corpo 2 estava parado. Então, a energia cinética antes da colisão, a massa diz respeito à massa do corpo 1, a velocidade diz respeito à velocidade do corpo 1. Só que a gente tem que descobrir a energia cinética depois da colisão, né? Então, para isso, a gente tem que partir da equação que diz que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. E a quantidade de movimento antes da colisão a gente calcula como massa de 1 vezes velocidade de 1 mais massa de 2 vezes velocidade de 2 igual a massa de 1 vezes velocidade 1' mais massa de 2 vezes velocidade 2'. Só que se trata de uma colisão perfeitamente inelástica. Então isso quer dizer que a velocidade 1' e a velocidade 2' serão iguais. E a gente pode chamar então essa velocidade, né, que é a mesma aqui e aqui, de V. Então eu só vou escrever aqui, né, velocidade 1' é igual à velocidade 2' e eu vou chamar ela de Vzão. Perfeito? Então vamos lá. Agora vamos substituir, né, nessa fórmula os valores que nós temos. Então a massa de 1 era 2 kg. A velocidade de 1 era 6. Mais a massa de 2 é 4. E a velocidade de 2 é 0. E aí, né, eu posso colocar esse V que está multiplicando tanto a massa 1 quanto a massa 2 em evidência. Então eu vou colocar V aqui, vezes a massa 1 mais a massa 2. Então vamos lá. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 0, 0. Então nem preciso colocar. Então a velocidade vezes massa 1 mais massa 2. Massa 1 é 2, massa 2 é 4. Então 2 mais 4, 6. Então a velocidade final desse sistema, né, quando as duas bolinhas estiverem caminhando juntas, será de 12 dividido por 6,
ou seja, 2 metros por segundo. Beleza, então agora nós podemos calcular a energia cinética após a colisão e depois subtrair da energia cinética antes da colisão. Então vamos lá. A energia cinética antes da colisão era massa 1 vezes velocidade 1 ao quadrado dividido por 2. Massa 1, 2. V1 ao quadrado, 6 ao quadrado dividido por 2. Simplifico aqui, né? Pá, pá. E isso aqui deu 6 ao quadrado, ou seja, a energia cinética antes da colisão era de 36 joules. Beleza. Agora, qual será a energia cinética após a colisão? A energia cinética depois da colisão, né, será a massa 1 mais a massa 2, porque os dois corpos estarão se movimentando, vezes a velocidade Vzão ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética depois da colisão será massa 1, 2, mais massa 2, que é 4. Então, 2 com mais 4, ou seja, 6, vezes a velocidade ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado dividido por 2. Eu posso simplificar aqui, né? Beleza? Então, aqui eu vejo que a energia cinética depois da colisão será de 6 vezes 2, ou seja, 12 joules. Então, como que a gente calcula a energia cinética dissipada? A gente subtrai da energia cinética que existia antes da colisão, a gente vai subtrair dela a energia cinética depois da colisão. Então, a energia dissipada será de 36 joules menos 12 joules. Então, a energia dissipada será de 36 menos 12, ou seja, 24 joules. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. E no mais, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!